Olha, pessoal, na tarde desta quarta-feira aconteceu uma reunião muito importante com os representantes do Sindiprof, que é o Sindicato dos Professores, e também membros do escritório de advocacia DPC, Advocacia Pública. Nós estamos aqui com o Dr. Ageu Felipe e ele fala para a gente sobre o desenrolar dessa reunião, porque foi falado especificamente sobre os precatórios dos professores. Doutor Ageu, seja bem-vindo às nossas redes sociais, bem-vindo ao canal. Fala um pouquinho sobre o desenrolar dessa reunião. Boa tarde a Júnior e também todos os telespectadores do E-Notícia. Veja, hoje a reunião teve como escopo trazer à luz aos professores sobre todos os processos do Fundef que tem a cidade de Limoeiro, certo? A gente está com essa operação aqui junto com o sindicato, o Sindiprof, e a gente já veio logo do carro, está passando por Limoeiro e vai passar por todas as bases do sindicato, trazendo essas informações e deixando público o que realmente existe de Fundef, como é a situação de cada processo desse. Bom, como é que está a situação de Limoeiro? A gente sabe que os precatórios já são a parte final da liberação do dinheiro, mas a gente sabe que estão ainda nos processos. Quantos processos existem aqui para os professores aqui de Limoeiro? Veja, atualmente existe 4 processos e a gente tem que diferenciar processo de precatório. Precatório é um nome comum que o pessoal sabe. Precatório, na verdade, é a forma de pagamento que a União tem para pagar suas dívidas. E o processo é o processo em si para conseguir essa indenização. As pessoas têm que ter em mente que aqui a gente tem 4 processos atualmente e esse processo pleiteia uns períodos diferentes. A gente tem que o período do Fundef vai de janeiro de 98 a fevereiro de 2007. Então, não necessariamente vai ter só um processo de todo esse período. A gente, às vezes, reparte. Geralmente, as cidades eles têm 3 processos, um de 98 a 2000, um de 2001 a 2006 e os 2 meses de 2007. Aqui, especificamente, em Limoeiro, existem 3 processos de Fundef. Um já foi extinto, aqui ele tramitava no TRF5 e ele foi extinto e transitou julgado. Existem 2 processos que estão em tramitação lá em Brasília, que estão executando o título da ACP de São Paulo. E esses processos ainda não estão perdidos, eles estão em andamento, certo? Mas é importante ter atenção a esse processo. O senhor falou em processo que já foi extinto. Esse processo, em particular, ele já foi perdido pelos professores? Isso. O processo que foi extinto, ele estava sendo executado aqui no TRF5, que diz respeito à região de Pernambuco. E esse processo, ele pleiteava o período de 2001 a 2006. Ele foi extinto, mas isso não quer dizer que os professores perderam. Por quê? O município entrou com esse mesmo período lá em Brasília. Então, acaba que o período não foi perdido e ainda está em discussão. Bom, então tem esse ainda que está em discussão, que era desses, se não me engano, 30 milhões, não é isso, advogado? O pedido foi 59 milhões e foi reconhecido pela contadoria 27 milhões. Ainda tem esse e tem mais 3, correto? Isso, tem um de Fundeb e um de Fundef também do período de 98 a 2000 e o terceiro seria o extinto, né? Na verdade, o extinto, ele pleiteava outro valor. Esse de 59 milhões, ele está rodando lá em Brasília e ainda está em discussão. Existe um valor incontroverso de 30 milhões, que é o valor que a União reconhece, e existe um parecido da contadoria, certo? E aí, atualmente, estão tirando o extinto, a gente tem 3 processos, um de Fundeb e 2 de Fundef com o título da ACP. E interessante mencionar que esse de Fundef, ele também foi extinto por legitimidade. Quem entrou foi um sindicato e não o município. Bom, a participação de vocês é estritamente pelo Sindiprof. O Sindiprof contratou a DPC para, junto com o município de Limoeiro, pleitear de forma mais eloquente para tentar salvaguardar os direitos dos professores. Isso, ó. Eu sei que os professores que estão aí desde a antiga sabem que tem muita discussão sobre esse Fundef. Desde 98 até agora, só se fala em Fundef para pagar e nunca paga. A questão é o seguinte, cada cidade tem uma situação, certo? Recife vai pagar agora, a cidade vizinha aqui também, alguns já pagaram. E a gente tem que ter atenção de que é o seguinte, esse processo a gente tem que ver ele como um cabo de guerra. Existe a União de um lado e o município e os professores de outro. Até hoje, a LIDE só foi composta geralmente pela União e o município. Mas, na nossa visão, quanto mais pessoas puxando o cabo, mais fácil fica de vencer essa guerra. Então, a gente vem junto ao sindicato, junto aos professores, para também atuar no processo, buscando esse direito também para os professores e, consequentemente, para o município. A ideia aqui é atuar em conjunto como terceiro interessado. A meu ver, é uma coisa meio estranha, porque todas as cidades que fazem limite ou que sejam próximas de Limoeiro já estão com esse processo bem encaminhado, a exemplo de Carpina. E por que não Limoeiro?
Veja, aí a gente parte para uma questão muito subjetiva. Assim como cada pessoa, cada processo é um caso, com os municípios também não é diferente. Cada município tem a sua particularidade. Tem município que entrou com o processo antes, tem município que caiu numa vara que é mais fácil da decisão. Então, assim, são questões subjetivas e específicas de cada caso. Não tem como dizer a você justamente porque o limoeiro está demorando. Não é, às vezes não é só um fator, e sim um conjunto de fatores, entendeu? Bom, para a gente finalizar, muitos professores que estavam aqui perguntaram: tem data para isso ser resolvido? A gente já pode contar com esse dinheiro na conta? Como é que vai ser esse processo? Aí eu lhe pergunto, como é que esses professores podem esperar para médio, longo, curto prazo? Como é que como é que fica esse processo? Veja, é muito difícil. Quando a gente fala de processo, principalmente processo da Fundef, é muito difícil eu dizer tempo, porque existe todo um caminho que o precatório precisa correr para poder ser liberado para a prefeitura. O que eu posso dizer hoje, com certeza, é que os processos ainda estão em andamento, mas sem previsão de pagamento, certo? Não virou precatório ainda. Existem valores incontroversos, que são os valores reconhecidos. No processo de 98 a 2000 existe um valor de 9 milhões incontroverso. No processo de 2001 a fevereiro de 2007 existe um valor incontroverso da União de 30 milhões. São valores que podem ser pagos, certo? Mas não viraram precatório ainda, não no estado do processo atual. Tá certo, doutor Gil. Muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço, viu? E boa tarde para vocês.